SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, no ar mais uma edição do Destaques. A você, obrigado pela companhia a partir de agora. O primeiro assunto é extremamente importante. A gente fala sobre o mês da conscientização sobre o transtorno do espectro autista, conhecido como Abril Azul, que traz à tona a importância dos tratamentos especializados para garantir qualidade de vida e autonomia a pessoas com autismo. No Ceará, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região destaca o papel fundamental da terapia ocupacional nesse processo. Na campanha Abril Azul, especialistas chamam a atenção para a ampliação do acesso a tratamentos especializados que respeitem a individualidade de cada paciente com autismo. Tratamentos com a terapia ocupacional, por exemplo, que focam justamente na autonomia dos pacientes para que crianças e adultos consigam realizar atividades do dia a dia. Para falar sobre a importância da terapia ocupacional no tratamento do autismo, a gente vai conversar agora com a doutora Francilena Bessa. Ela é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Qual é o papel da TO, da terapia ocupacional no tratamento do autismo? Olá, é sempre um prazer contribuir aqui com a TV Otimista, falando em nome do CREFIT 6, lá eu estou como diretora secretária, e é sempre muito especial falar sobre a pessoa com TEA, transtorno do espectro autista. A terapia ocupacional, Tiago, como você bem perguntou, você bem deu essa introdução, que a gente tem que prezar pela autonomia do paciente. E aí a terapia ocupacional trabalha a independência, na rotina do dia a dia, que a gente sabe que as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, elas têm certas dificuldades. E aí o terapeuta ocupacional vai fazer a avaliação, identificar essas dificuldades que elas têm na manutenção de uma rotina, de um cotidiano de vida saudável, e nós faremos as devidas intervenções dependendo de cada caso. Então, uma avaliação bem específica e um planejamento individualizado. E é por isso que é importante, tratar individualmente, cada caso, assim, cada caso é diferente. E uma coisa assim que é importante ser dita, que a terapia ocupacional ela não age especificamente somente no indivíduo, na pessoa, mas também na família e no ambiente. Então, existem aí 3 esferas para que o tratamento ele tenha sucesso. A gente avalia o indivíduo, mas o ambiente ele influencia. O ambiente ele pode ser facilitador de um processo de reabilitação, mas ele também pode ser um dificultador. Por isso que a intervenção da terapia ocupacional é tão rica e tão necessária, desde a identificação dos sinais de alerta, quando ainda é bebê, a gente já consegue identificar que essa criança tem alguma neurodivergência, como a gente costuma falar, tem algum sinal de alerta para o autismo e logo encaminhar para o diagnóstico possível e os devidos tratamentos. Já que a senhora tocou nesse assunto, qual a importância do diagnóstico precoce, para que mais rápido possível possa começar o tratamento? Sim, quanto antes for identificado, mais a gente vai conseguir direcionar o nosso tratamento para a pessoa com o transtorno do espectro autista e vai facilitar aí o processo de aprendizagem, a inclusão escolar, a inclusão no mundo, também a gente tem tido vários casos de diagnósticos no adulto. Não sei se vocês sabem disso, mas cada vez mais adultos são diagnosticados tardiamente, e depois que eles recebem esse diagnóstico, alguns relatos que chegam até a gente é que é tranquilizador. Então, eu não sou diferente, eu tenho um diagnóstico e isso, eu tenho os meus direitos, a empresa que eu trabalho precisa se adequar. Então, o diagnóstico ele importa nesse sentido. O apoio da família é fundamental, Isso, o apoio da família e de uma equipe, eu estou falando aqui da terapia ocupacional porque é a minha grande expertise, mas existem profissionais como psicólogos, como médicos, neuropediatras, quando é criança, ou neuro quando é adulto, fisioterapia, quando tem alguma alteração motora. Então, existe uma rede de apoio que tem que trabalhar juntamente à família. Também os profissionais sozinhos não fazem milagre. Por isso que a gente está aqui justamente falando da importância dessa terapia ocupacional, mas também da campanha Abril Azul, que chama a atenção justamente da conscientização das pessoas sobre o espectro autista e tem esse tratamento multiprofissional para que tenham mais acesso a essas pessoas. Isso, inclusive a gente teve recente uma decisão muito sábia do STJ, que as terapias pelos planos de saúde eram cruelmente
paradas, né? Elas não poderiam dar continuidade quando o plano de saúde dizia que não existia mais essa possibilidade. Encerraram-se ali 10 sessões, era assim que era dito. E o STJ tomou essa decisão bem recente, ainda no final do mês de março, né, dizendo que as terapias elas não vão ter mais dias contados. Quem vai definir a quantidade de terapia, como deveria ser sempre, é o profissional que vai avaliar juntamente com a família dentro daquele protocolo traçado para cada pessoa, para cada criança, para cada adulto. Conscientização que vem a cada ano, né, por decisões judiciais ou por campanhas como o Abril Azul, ou a gente já vê a questão do crachazinho, né, das crianças para identificação, para melhor identificação dessas crianças nos locais públicos, né, mas é importante que essa conscientização chegue na sociedade. Né? Isso, são os direitos que estão sendo adquiridos, né, com essa conscientização das famílias, das pessoas em geral, e o trabalho também das associações, a gente não pode deixar de lado, né, as associações de familiares, os conselhos de classe, né, a gente tem o nosso dever é defender a sociedade do mal profissional. Então, as nossas fiscalizações nas clínicas, se o terapeuta ocupacional, se o fisioterapeuta, se ele está fazendo jus ao tratamento, como, por exemplo, né, eu acredito que vai ser um assunto que você vai abordar, é a integração sensorial, que é uma abordagem, um método que é da terapia ocupacional e que a gente sabe que tem resultados cientificamente comprovados da melhoria e da evolução desse paciente, mas só pode ser feito por terapeutas ocupacionais. Então, a gente precisa fiscalizar se isso também tem sido cumprido. Pois é, porque assim, a gente sabe, né, que o transtorno do espectro autista, o TEA, são vários níveis, né, assim, então, a individualidade de cada paciente precisa ser observada durante o tratamento. E essa questão que a senhora falou agora da integração sensorial, como é que ela funciona, então, e por que é importante esse tipo de abordagem? Existe um método, né, criado por Jean Aires, né, que foi criado há bastante tempo e vem sido validado internacionalmente, mas também em território nacional. Né? Então, no Brasil, é um método que é considerado validado e que só é autorizado a ser realizado por terapeutas ocupacionais. Então, o método, né, a abordagem, o método de integração sensorial de Aires, que é assim que a gente chama, é um método que estuda faz toda a avaliação do contexto do paciente, da sensorialidade, das questões de percepção, de atenção, de concentração, enfim. Daria outra reportagem para a gente falar só sobre isso. Mas é somente o terapeuta ocupacional, o profissional que tem condição de estudar, porque foi criado por um terapeuta ocupacional, então só é liberado para o terapeuta ocupacional. Então, a gente estuda, avalia o paciente e faz as devidas intervenções a partir do que a gente encontra, né, de necessidade. E o que é cientificamente comprovado? Que quem usa esse método de integração sensorial de Aires vem construindo uma evolução visível e quantificada. Né? Não é só eu acho que ele melhorou. Ele tinha tanto de percepção ou de sensorialidade, não sei, e hoje ele tem 2 tantos. Né? Ele melhorou em relação a isso. Então, eu tenho dados quantificáveis que me diz que essa criança, que esse adulto, né, teve essa melhoria a partir da abordagem desse método, que é uma formação longa. Né? Não é uma formação EAD e nem é uma formação de final de semana. É uma formação que tem prática clínica, que tem discussões de casos clínicos, né, e que vem crescendo e que vem favorecendo aí essas famílias. Que bom que tem abordagens desse tipo, né, para melhorar, inclusive, né, o tratamento dessas pessoas, desses pacientes, até porque é um tratamento longo, que vai para a vida toda. Né? É um tratamento que, dependendo do que a gente, enquanto equipe e família, decidir, ela tem um tempo, não necessariamente para sempre, mas ela tem um tempo, sim, a percorrer, até que essa autonomia desse paciente ela esteja ok.